Muito bom dia a todos. Para mim é uma enorme alegria estar aqui com vocês, nesse evento maravilhoso e emblemático, sem dúvida, um dos maiores e melhores eventos para o mundo varejista e para supermercadistas aqui no Brasil. E desta feita totalmente online, o que realmente é uma inovação, um desafio em tanto, mas pelo que eu vi desde a abertura oficial, é extraordinariamente bem conduzido. Eu quero agradecer bastante aí ao Paulo César Lopes, que é o presidente da CATES, também ao João Sanzovo Neto, que é o presidente da Abras, agradecer muito aos patrocinadores que viabilizaram, a realização do nosso evento, a enorme legião de pessoas que organizaram o evento, em especial destaque aqui para o Poletini, que é o diretor executivo da CATES, também da Itamara, e um exército enorme de pessoas que estão trabalhando aí nos bastidores para viabilizar e garantir a qualidade do nosso evento. Então, a todos, e muito grato. Ontem nós tivemos um pequeno ensaio de ver. Então, é um trabalho fantástico, hercúleo, que toda uma equipe está fazendo de som, iluminação, qualidade, conteúdo e assim por diante. Então, estou muito feliz realmente de estar aqui, quero parabenizar vocês. Um agradecimento especial ao meu querido amigo Luiz Edmundo Rosas, que da BRH Nacional, que esteve em tratativas e foi o porta-voz, o portador do convite para mim de estar aqui com vocês. O tema que eu vou estar falando é o tema do momento da virada. Eu vou estar falando aqui sobre como é que nós vamos retomar, como é que nós vamos virar o jogo, como é que nós vamos realmente fazer o que temos que fazer para empinarmos as nossas empresas, os nossos negócios aí em direção ao futuro. Então, eu queria ver aqui se eu estou conseguindo projetar a nossa primeira tela, se ele está conseguindo ser projetado aqui, que isso aqui é importante na sequência do que eu vou estar apresentando. Então, a primeira tela está aí disponível já, pessoal. É o título, eu diria assim, formal da minha palestra, que é como nós devemos superar o presente e construir o futuro. É como a gente olhar para frente. Não dá para a gente dirigir as nossas empresas olhando pelo espelho retrovisor, como às vezes, infelizmente, eu vejo muitos empresários, muitos empreendedores fazendo. Olham para o espelho retrovisor, ou se lamentando sobre o futuro, naquele muro de lamentação, porque o futuro foi isso, a pandemia, etc. e tal, olhando para trás com uma certa nostalgia do passado. Não dá para isso. E nós temos que abordar aqui o papel dos líderes empreendedores na condução dos novos negócios nesse novo cenário. Um cenário muito mais complexo, eu diria até o cenário mais complexo que eu já vivi em toda a minha vida. Então, acho que esse é o ponto, e também acredito que muitos dos que estão aqui na nossa audiência sabem que nós estamos vivendo um cenário, um dos mais complexos que a gente já viveu na nossa vida. Eu dividi, então, a minha apresentação em 4 partes, então pediria que passe aí também, por favor, o roteiro da apresentação, dividi em 4 partes. A primeira parte é o contexto, o contexto atual, que jogo é esse? Quando a gente fala, vamos virar o jogo, a gente tem que entender que jogo é esse, que momento é esse, que jogo é esse? Nós estamos num jogo de futebol, nós estamos num jogo de vôlei, que tem uma rede no meio, que não tem nem contato físico entre os jogadores, nós estamos num jogo de peteca ou nós estamos num jogo de rugby, que é aquele jogo numa luta de boxe. Que jogo é esse que nós estamos jogando nesse momento? Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. A parte 2 da apresentação é falar um pouco sobre o impacto no varejo, especialmente no mundo supermercadista, no mundo dos varejistas de mercearias, etc. E tal. A terceira parte eu vou estar falando sobre 7 alavancas, o que é que nós vamos de fato fazer, o que é que nós podemos fazer, o que fazer em termos aqui de olhar o nosso propósito, de olhar a relação com os nossos clientes, relação com as nossas pessoas, parceiros, resultados, principalmente olhar nossas atitudes e olhar nossas prioridades, que são 7 alavancas que eu vou estar falando aqui. E a quarta parte, eu vou entrar então mais numa parte de uma conclusão, eu diria, com algumas provocações para a reflexão de cada um de nós. Então, vou me concentrar agora na primeira parte. Que momento é esse? Que jogo é esse? É um jogo de futebol? É um jogo de vôlei? É um jogo de rugby? É uma luta de boxe? Que jogo é esse? Que momento é esse que nós estamos vivendo? Nós temos que sintonizar para ter um contexto aqui que eu espero não seja apenas para a minha palestra, mas para todas as demais que virão pela frente. Nós vivemos um momento de incertezas, sem dúvida, todos sabemos disso, acelerados pela pandemia, nós criando assim uma das mais dramáticas crises que a gente já enfrentou
até hoje. Eu tenho 68 anos de idade, já vivi várias crises aqui no Brasil, pelo menos 5 ou 6, mas nenhuma na dimensão, na profundidade e na longevidade como essa crise que nós estamos realmente atravessando. Uma verdadeira tempestade que está transformando a vida de muitas empresas, tirando o sono da grande maioria dos líderes empresariais. Mas, na realidade, o que é que eu quero colocar para vocês? A primeira grande provocação é que esse coronavírus, que muita gente acusa como um vilão dos nossos problemas, da causa dos nossos problemas, ele não veio sozinho. Na realidade, a imagem que eu tenho é que esse coronavírus é como se fosse uma ventania que passou no meio de nuvens já carregadas que existiam no horizonte empresarial. Então, já existiam várias nuvens carregadas. Passou uma ventania, a gente sabe, quando passa uma ventania no meio de nuvens carregadas, é aqui em São Paulo, e também Santa Catarina, e Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, em qualquer lugar no Nordeste, de onde eu sou oriundo, qualquer lugar onde passa uma ventania com nuvens carregadas no horizonte, se precipita na forma de uma tempestade. Então, isso que está acontecendo. Nós estamos vendo realmente, vivemos em vários negócios um momento de tempestade. Mas já tinham sinais de nuvens carregadas no horizonte, que é o que eu quero colocar aqui. Primeiro, o assunto do petróleo. Na produção e comércio do petróleo sempre aconteceram problemas geopolíticos muito grandes. Na disputa entre China e Estados Unidos, pela hegemonia do comércio mundial, a gente viu essa semana que a China já é a número 1 do mundo, é o país número 1 do mundo em termos do PIB, em termos de economia, passou os Estados Unidos, coisa que muita gente vem há 10 anos, 20 anos falando, passou esta semana, o PIB da China, identificado essa semana, passou o PIB dos Estados Unidos. Então tem uma disputa comercial muito grande, uma briga entre eles, e eu aprendi na África, onde eu convivi também um período, o seguinte, um ditado muito importante: em briga de elefantes, quem leva a pior é a grama. Quer dizer, na briga entre Estados Unidos e China, quem leva a pior, uma série de outros países periféricos, como o nosso aqui. Algumas bolsas de valores infladas, com empresas com valores assim, exuberantemente inflados e grandes. Né? Em algum momento a conta ia chegar. A gente sabia disso. Problema no petróleo, briga dos Estados Unidos com a bolsa, com a China, bolsas infladas, em algum momento essa conta chega. Além disso, uma assimetria muito grande entre os países, né, países pobres e países ricos, aqui dentro do Brasil, o assunto do refugiado, uma polarização muito grande nos últimos anos, uma polarização política, disputa, né, faltando convergência. Eu estou abordando esse assunto aqui para mostrar como é que isso impacta no nosso dia a dia dos nossos negócios. Né? Uma polarização muito grande, um nível de tolerância pequeno entre as pessoas, uma crise de confiança muito grande nos governos, no Congresso, até na igreja, nas instituições de modo geral, uma nova geração vindo com novos valores. O mundo tradicional tendo que conviver com o mundo das startups, e várias das pessoas que estão aqui participando dessa apresentação e dessa palestra do ACATS sabem que tem negócios aí que estão sendo afetados por muitas startups, né? Disrupções em vários setores, inclusive disrupções tecnológicas. Então, o que aconteceu? O Covid acelerou um processo de transformação tecnológica e disruptiva que já estava em curso. Muitas empresas tradicionais estavam sofrendo, sendo afetadas dramaticamente por soluções disruptivas no dia a dia, estavam sendo afetadas, eu diria, diariamente. Né? Mudança no hábito de compra e consumo dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Então, por exemplo, o negócio de livraria sendo afetado dramaticamente por novas soluções tecnológicas, né, trazidas pela Amazon. O pessoal do varejo de barriga do balcão, mais tradicional, sendo afetado, aquele que fica esperando que o cliente venha até a loja, em vez de ir até o cliente. Cooperativas de táxi sendo afetadas pelo Uber. Hotéis e negócios imobiliários, empresas imobiliárias sendo afetadas pelo Airbnb, que mudou completamente a dimensão de negócio imobiliário. Shopping centers, indústria automobilística, bancos sendo afetados, os bancos tradicionais, por um negócio chamado meios de pagamentos tecnológicos surgindo. O maior concorrente hoje de marcas como Itaú, Bradesco, Santander, não é entre eles, o maior concorrente está aqui. É uma coisa chamada Apple Pay, são meios de pagamento que você faz, você não precisa de agência bancária, você não precisa de transações comerciais como no passado. Um banco mostrava a sua pujança pelo número de agências bancárias que tinha. Hoje não tem mais isso. Hoje você não precisa, você faz tudo online, são meios de pagamento, ou seja, o maior concorrente de um banco passou a ser a Apple. Né? O maior concorrente deixou de ser quem fabrica o mesmo produto ou presta o mesmo serviço. O maior concorrente é quem traz um tipo de solução diferente para aquela necessidade que o consumidor tem. Então, repito aqui, para pegar o fio da meada, o Covid foi uma ventania que transformou essas nuvens carregadas que já existiam
no horizonte empresarial em uma tempestade. Tudo isso que eu falei até agora já existia. Toda essa disrupção tecnológica, novos valores, guerra política, geopolítica, guerra do petróleo, guerra dos Estados Unidos e a China, guerra que eu falo, uma guerra comercial, afetando todo. Mas se essa ventania trouxe uma tempestade para alguns, trouxe uma tempestade para essas empresas que eu falei, as empresas que não souberam se reinventar. Para outras empresas, uma verdadeira bonança. Por exemplo, na área de telemedicina, eu tenho alguns clientes na área de telemedicina tão bombando, crescendo 40%, 45% agora nesse último semestre. Empresas de alimentação, vários dos senhores estão aqui, são do varejo alimentício, obviamente, de material de limpeza também, com todas as precauções que a gente passou a ter que tomar. Empresas de entretenimento, empresas de educação digital, as chamadas fintechs no mundo financeiro, e-commerce. Eu tenho uma empresa de e-commerce que as metas que eles tinham estabelecido, um cliente de e-commerce que esperava atingir as metas em dezembro de 2022, atingiu agora, em agosto de 2020, ou seja, um ano e meio antes, porque superou tudo. Empresas de embalagem, tem uma grande empresa nacional que fabrica embalagem de papelão. Claro que essa empresa está crescendo, porque o delivery, todo mundo querendo consumir coisas de papelão. Empresas de logística, empresas de tecnologia. A Magazine Luiza, que é uma empresa bastante conhecida de todos, uma grande varejista, teve um índice recorde de valorização na Bolsa aqui de São Paulo no mês passado, passou a valer de 117 bilhões de reais, uma valorização extraordinária. Por quê? Porque criou um e-commerce humanizado, um e-commerce diferente, um e-commerce inovador, e ela aproveitou toda a sua base da rede física, das mais de 1.000 lojas que ela tem, com a solução tecnológica do e-commerce, fez essa convergência entre o tecnológico e o humano, entre o presencial e o digital, fez essa convergência num lance de mestre extraordinário que os dirigentes do Magazine Luiza fizeram. Então, o Magalu está bombando. O que é que eu estou querendo mostrar aqui? Com essa tempestade que eu falei para alguns, foi tempestade para alguns, o Covid e toda a crise existente, mas foi bonança para uma série de outros fatores. Né? É importante a gente ter essa clara visão do momento para que a gente não tenha pessimismo, nem negativismo, para que a gente acredite realmente que a gente tem que superar o presente, construir o futuro. Esse é o meu mantra pessoal, o mantra da minha empresa que é Empreenda. É superar o presente e construir o futuro. Sempre a gente tem que olhar para o presente e construir o futuro. Então, estou dando uma pincelada aqui nesse momento presente para a gente entender o contexto que nós estamos vivendo. Então, tem alguns aqui que estão nos assistindo que a sua empresa está sofrendo. Entende-se, porque foi uma tempestade tudo que passou. Tem outras empresas que as coisas estão indo bem, até melhores do que o que estava antes. Ótimo, porque estão sabendo aproveitar as oportunidades. A gente tem que entender esse contexto. Não é momento de ter pessimismo e negativismo, é momento de a gente olhar para frente, entender as circunstâncias do momento, aprender lições uns com os outros, o que é que esses que estão bombando, que estão dando certo, estão conseguindo para poder a gente seguir o exemplo, buscar as melhores práticas e assim por diante. Então, para finalizar essa primeira parte, eu vou propor aqui uma reflexão. É o seguinte, aqui, o século XX passado, não começou em 1900. O século XX começou em 1914. Começou exatamente no dia 28 de julho, no fim da tarde, 28 de julho de 1914. Por quê? Porque foi quando foi deflagrada a Primeira Guerra Mundial. Ali mudou a geografia, mudou a geopolítica, mudou tudo no mundo. As empresas passaram a se dedicar ao esforço de guerra. Então, empresas como a Ford, como a Firestone, como a DuPont, empresas americanas que viraram pujantes, cresceram e se desenvolveram a partir dessa virada de página que foi a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Então, o século XX, eu diria, começou em 1914, dia 28 de julho, não foi em 1920. O século XXI não começou no ano 2000. O século XXI começou em novembro de 19, quando na China teve o primeiro caso que foi explicitado de contaminação. O século XXI começou em novembro de 19, não começou lá atrás. Por quê? Porque é uma nova mudança. Para mim, o que eu quero propor aqui é o seguinte, que a gente pensa que a história contemporânea vai ser dividida em dois momentos. Vai ser como se fosse o ACV e o DCV, o antes do coronavírus e o depois do coronavírus. A história contemporânea vai ser contada no futuro por historiadores como o que aconteceu até novembro de 19 e o que aconteceu a partir do final de 19, início de 2020. Aí que vai ser o século XXI. Então, é esse o ponto que eu queria colocar, esse contexto, né? Que jogo é esse? É um jogo difícil, é um jogo complexo, é um jogo pesado, mas o importante é a atitude que a gente tem em frente ao jogo. O primeiro passo é a gente entender, e nós temos que entender que alguns negócios estão indo muito bem, obrigado, e foram afetados até positivamente por essa série de transformações
tecnológicas, de valores, de hábitos de consumidores, etc. E outras foram afetadas negativamente porque não se prepararam, porque esperaram. E quando veio o Covid, potencializou uma tempestade e a tempestade atingiu em cheio. Então, tem gente que diz assim, estamos todos no mesmo barco. Não, nós não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos na mesma tempestade. Tem gente que está no transatlântico, tem gente que está num barco muito bom, tem gente que está numa boa lancha, tem gente que está numa canoinha, tem gente que está nadando de braçada. Então, nós temos que entender esse conjunto do nosso mundo. E nenhuma transformação, eu falei em várias transformações aqui, nenhuma tem sido tão intensa quanto na liderança. A grande transformação tem sido na liderança. Mudou o perfil, as competências, as habilidades do líder que o momento passou a exigir do líder. Então, mudou. A grande transformação para mim que eu tenho visto é na liderança. O perfil do líder, para lidar com a situação daqui para frente, é outro, bem diferente daquele perfil do líder do passado até o ano passado. Uma coisa é ser líder numa época de abundância, outra coisa é ser líder numa época de incertezas e de escassez, como essa que nós estamos vivendo. Então, essa crise veio mostrar isso, né? O líder está tendo que se adaptar em termos de um novo perfil. Nós temos que desaprender, reaprender, aprender coisas novas. O líder que eu falo aqui não é só o líder que trabalha dentro de uma grande empresa, é o líder, o executivo, o empreendedor, o gestor, é o líder também que é o chefe de família, é o líder comunitário, é o líder de um pequeno negócio, de uma pequena mercearia, de uma padaria, de uma pequena lojinha. Todos nós somos líderes, né? Mas está mudando tudo, está mudando tudo. Então, a grande transformação, no meu modo de ver, daqui para frente, é no perfil do líder. Então, essa é a primeira parte que eu queria falar. Perguntar assim, está tudo bem até aqui, pessoal? Está tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu fui muito veemente aqui porque eu sinto essa necessidade de traçar um contexto complexo e mostrar que o jogo que nós estamos jogando não é que é cada um de um lado da rede, nem é frescobol, nem é peteca. O jogo que está sendo jogado aqui é um jogo forte, é um jogo que exige dos líderes uma posição muito diferente. A segunda parte da minha apresentação, eu vou estar falando aqui sobre o impacto no varejo, especialmente, né, redes supermercadistas. Aí já entro agora afunilando no interesse mais específico de todos nós, né? A imposição da quarentena e o fechamento da maior parte do comércio, que aconteceu, né? A quarentena, a maior parte do comércio, causou profunda transformação no varejo, todos nós sabemos disso. Aqui em São Paulo, onde eu moro, perto tanto da rua do meu escritório quanto da rua da minha casa, vi várias pequenas lojas, mercearias, padarias, etc., sendo fechadas. Vejo algumas indo bem, algumas lojas de conveniência também sofrendo, serviços sofrendo. Ou seja, a impulsão da quarentena e o fechamento da maior parte do comércio causou uma profunda transformação. Nesse contexto, era muito importante ter uma boa gestão financeira, gestão do caixa, conhecer bem os seus clientes e se fazer presente mesmo à distância. Aí é onde muita gente começou a perder o jogo. Primeiro que foram pegos de surpresa, sem caixa suficiente para bancar suas operações durante o período de quarentena. Eu só tenho 2 semanas de caixa, olha lá meu fluxo de caixa. Só aguento uma semana, não vou aguentar 3 meses, e vejo que já passaram 6, 7 meses, ainda vai levar algum tempo. Então foram pegos de surpresa. E conhecer bem os seus clientes, empresas varejistas, supermercadistas e pessoas de mercearia e padaria que não conhecem seus clientes e deixou que a distância afastasse os seus clientes do seu estabelecimento. Aí estão tendo que fechar as portas. A gente não pode deixar que a distância geográfica nos afaste, a gente tem que se fazer presente no dia a dia. Então, quem sobreviveu e quem está indo para frente é porque soube estar muito próximo dos seus clientes e soube fazer uma boa gestão financeira e gestão de caixa e tinha alguma reserva, não é? Estava fazendo um bom uso, tinha alguma reserva, não foi peso completamente de surpresa. Não é possível a gente lidar com a crise causada aí pela pandemia adotando medidas que deram certo no ano passado. Os empreendedores do varejo, cada um que está aqui presente, empreendedor executivo, precisam agir com velocidade para a gente sair do lugar comum. Eu vou colocar aqui um traçado que eu fiz, de um estudo que eu fiz aqui, 3 tipos de empresas que eu vi no varejo. As empresas do varejo essencial. Alguns supermercados, farmácias, alguns postos de combustível com loja de conveniência, que continuam seguindo a vida, fazendo algumas adaptações, sendo que alguns até foram beneficiados pelas circunstâncias particulares do momento. Então, vocês sabem disso, alguns de vocês foram até beneficiados, passaram a vender mais produtos de alimentação, produtos de limpeza, alguns produtos básicos, né, que as pessoas compram com esse período. Então, esse varejo essencial de supermercado, farmácia, saíram-se razoavelmente bem. Tem outros que abraçaram o delivery, outro tipo de varejo que abraçaram o delivery como única forma de manter um funcionamento restrito até mesmo a sobrevivência. Então, por exemplo, rede de restaurante.
que no passado era uma ofensa para eles. Se você chegasse num restaurante sofisticado aqui em São Paulo e fosse pedir que embalasse uma comida para levar para casa. Eu vou para casa com minha mulher e minha filha e queria levar essa comida aqui. O chefe de cozinha, o chefe, o dono do restaurante ia ficar ofendido. Olha, aqui não é pizzaria, aqui não é delivery, aqui não é quentinha, eu não sirvo quentinha, aqui eu sirvo a experiência do meu restaurante. Quando a pessoa senta aqui na mesa, eu tiro aquela tampa, né, do prato e sai fumegante, e eu boto algumas especiarias aqui na frente do cliente, eu acendo a labareda aqui para fazer uma sobremesa, etc. e tal. Ou seja, eu vendo a experiência. No passado, eles iam achar que era uma ofensa se eu fosse lá pedir comida para levar para casa. Aqui não serve quentinha, nem é pizzaria para mandar entregar em casa. Depois, o que é que aconteceu? Eles tiveram que se adaptar a isso. E aí muitos restaurantes, mesmo os mais sofisticados que eu conheço, passaram a fazer entregas a domicílio. Teve um até bastante famoso que o chefe de cozinha, o famoso chefe de cozinha de um grande restaurante de São Paulo, ele vai pessoalmente entregar. Não manda pelo Rappi, nem pelo iFood, não. Ele vai pessoalmente entregar a comida para explicar é um restaurante japonês, para explicar ao cliente como é que serve aquela comida e assim por diante. Ou seja, tem esse segundo bloco que abraçaram o delivery, abraçaram o e-commerce, abraçaram soluções tecnológicas, abraçaram o contato com os clientes através do WhatsApp, etc. e tal, para se reaproximar do cliente. Mas tem um terceiro grande bloco, que é a grande maioria, que eu acho que eu chamo assim o grupo dos paradões. Eles estão aí ficaram, eles não abrem as portas, estão impedidos, cheios de problemas, e estão no nocaute, estão nas cordas ainda. O pessoal foi nocauteado e estão nas cordas, eles não conseguiram reagir, ficaram passivos perante tudo, ignoraram um valioso ativo, que é o conjunto de clientes que eles têm já existentes, ignoraram os clientes, e veja que eu vou falar muito sobre isso aqui, a chave para o varejo, obviamente, está no cliente, está no distribuidor, está no cliente, está na complementaridade que você faz para atender certa necessidade. Então, tem um terceiro grupo que continua com a barriga no balcão, só que com a loja fechada. Qual é a consequência? Tem que botar a placa na porta, vende-se ou aluga-se. O ponto, estão saindo do jogo. Por que estão saindo? Porque ficaram passivos. Por isso que eu disse, o título da minha palestra é Vamos Virar o Jogo. Nós temos que virar o jogo. Ainda dá tempo virar o jogo. Então, teve um varejo essencial que se adaptou rapidamente, teve o outro que abraçaram delivery, e-commerce, etc., para se adaptar. O terceiro grupo de paradões. Se eu for quantificar aqui, eu diria, o varejo essencial, uns 10% a 20%. Os que abraçaram delivery, 20% a 30%. O grupo dos paradões, 50%. A maioria, infelizmente, continua inerte, continua parado, né? Então, tem uma imensa lacuna aqui de resposta que eu acho que é bastante interessante. Então, dito isso, quer dizer, criando esse impacto no varejo, que teve de novo, né? Como eu falei na primeira parte, alguns que se beneficiaram, alguns que estão indo bem, alguns que não tiveram grandes solavancos, mas tem um grande número que realmente passou a sofrer, porque o consumo diminuiu, a renda diminuiu, o consumo diminuiu, e alguns setores, algumas atividades diminuiu, obviamente, frequência de clientes, diminuiu a receita, custos não diminuíram na mesma proporção, e alguns não conseguiram virar o jogo como nós gostaríamos de virar. Então, eu queria passar aqui para a parte, eu diria, 3 da minha apresentação, que eu acho que é a parte mais interessante para vocês, que é falar sobre as alavancas. Quais são as 7 alavancas? Então, se puder projetar o slide aí, eu agradeço das 7 alavancas. Né? Quais são essas 7 alavancas? Eu não estou vendo aqui, está projetado o slide, por favor? Está projetado o slide? Me dá um retorno, por favor, se está projetado o slide, porque tem as 7 alavancas, que são as partes que eu considero assim super importantes para a gente atravessar todo esse momento, né? E realmente virar o jogo em direção ao futuro. Primeiro, uma das alavancas é uma empresa que tem claramente definido o seu propósito, né? A segunda é ter uma gestão de clientes muito próxima, onde eu vou investir mais tempo aqui, porque aqui é a maior de todas as alavancas. Ter clientes muito claramente identificando muito claramente as necessidades, expectativas, sonhos dos clientes e também o que é que os clientes de fato valorizam e precisam, né? Essas novas demandas que passam a acontecer. Terceiro, gestão de equipes e pessoas é fundamental. Quarto, parceiros, gestão de parceiros. Então, é aquilo que eu falei, o restaurante que fez uma associação agora com a empresa de delivery ou com o Uber para mandar entregar as coisas na residência, ou a farmácia que fez uma associação, a rede de farmácias com o Rappi ou com qualquer outro veículo de entrega, né? Qualquer outro instrumento ou empresa que faz o serviço de entrega. Resultados que são importantes, ou seja,
Tem gente que redefiniu seu propósito, tem gente que passou a trabalhar com os clientes de uma forma muito mais intensa, mesmo à distância. Tem gente que manteve sua equipe básica, retreinou sua equipe para as novas circunstâncias. Tem gente que montou rede de parceiros, tem gente que redefiniu seus resultados, tem gente que não fez nada disso. Ficou, ai meu Deus, olhando para o estro retrovisor, se queixando do presente, perdeu 3, 4 meses. Quando quis acordar, em alguns casos já é tarde, mas eu diria, ainda é tempo de acordar, ainda é tempo de definir o seu propósito, ainda é tempo de definir a gestão dos seus clientes de uma forma adequada, entender com maior profundidade o seu cliente, não deixar que a distância geográfica o afaste dos seus clientes. Não deixar, quanto mais longe geograficamente, mais perto você pode estar dos seus clientes, tem tecnologia para isso. A gestão de pessoas, não sair simplesmente demitindo gente, porque depois vai ser muito mais caro readmitir pessoas para retomar. E parceiros, buscar parceiros de uma forma inovadora, criativa, redefinir seus resultados. Mas tem duas coisas paralelas que eu coloquei aí, que são as atitudes e as prioridades. Porque tudo isso é importante se tiver as atitudes corretas, e eu vou falar bastante sobre atitudes aqui daqui a pouco, e sobre quais são as prioridades que a gente deve ter daqui para frente. Então, essas são as 7 alavancas que eu diria que são bastante importantes na estratégia das empresas para virar o jogo, para fazer um reset. Reset é uma palavra moderna, a gente faz um reset no computador. Qual é o reset? Quando a gente reprograma o nosso computador. Ele está travando, ele está com dificuldade, a gente faz um reset. A gente aí não é delete, veja bem, eu não estou dizendo deletem o passado, não é apertar a tecla del, é apertar a tecla reset. Fazer um reset significa reprogramar o seu computador para enfrentar o futuro de uma forma mais competente. Então, é isso que eu vou estar abordando aqui, essas 7 alavancas para a gente fazer um reset na estratégia das nossas empresas, fazer um reset nas nossas carreiras, fazer até um reset nas nossas vidas. Eu acho que essas são as coisas importantes. Então, o primeiro que eu quero falar é sobre o propósito, né? Propósito é importante, propósito sempre é importante. Propósito é a razão de ser de qualquer empresa. Qual é o seu propósito? É servir a clientes, é atender isso, é fazendo o quê? Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, vinculados ao nosso tema, né? Um é o exemplo da Nestlé, que é uma grande empresa, né, tradicional fabricante de alimentos e vendedora de alimentos no mundo inteiro. Vários dos senhores aí, senhoras supermercadistas e mercearistas usam produtos da Nestlé, obviamente, assim como usam também de concorrentes. Mas em 2005, a Nestlé definiu com clareza o seu propósito, que foi o seguinte: nosso propósito é bem-estar e saúde, não é apenas ser uma empresa que fabrica e vende alimentos. Nosso propósito é criar bem-estar e saúde. Quando você define, vou criar bem-estar e saúde como propósito, você passa a olhar suas fórmulas dos seus produtos, suas fórmulas nutricionais, que implicam em diminuir índice de gordura, diminuir índice de açúcar, diminuir algumas substâncias que podem criar problemas na saúde das pessoas. Então, você faz todo um esforço. Se o meu negócio é fabricar e vender alimento, eu vendo qualquer tipo de alimento. Fabrico e vendo qualquer tipo de alimento. Quando eu digo que o meu propósito é fabricar, criar bem-estar e saúde, eu passo a ser muito mais seletivo nas minhas fórmulas nutricionais. Eu passo a ter uma estratégia muito diferente. Eu me comunico de uma forma muito diferente com o meu público. Então, propósito é isso. É o benefício que você cria para os seus clientes. E no caso da Nestlé, que eles definiram que o meu benefício é criar bem-estar e saúde. Não é simplesmente vender qualquer tipo de alimento. Não é vender qualquer tipo de alimento. Nós sabemos que tem empresas que fabricam e vendem alimentos que são alimentos cancerígenos, que são alimentos que criam problemas de saúde para as pessoas, que criam problemas, uma série de problemas que fazem com que as pessoas tenham obesidade, que tenham a glicemia alta, que tenham colesterol alto, que tenham problemas de pressão, etc. E tal. Então, o problema, esse é que é o ponto. Uma coisa é ser uma empresa que fabrica e vende alimentos, e qualquer tipo de alimento está valendo, desde que eu ganhe dinheiro. A outra coisa é ser uma empresa que o meu propósito é criar bem-estar e saúde. Aí eu sou muito mais seletivo, porque esse é o benefício que eu quero criar para o meu alimento. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, que é um exemplo que todos vocês entendem, né? Somos supermercadistas, mercearistas, varejistas, etc., muitos na área de alimentos, para entender que é importante que cada um de vocês também defina o seu propósito. Qual é o seu propósito? Vou dar um outro exemplo aqui da Ticket. A Ticket, durante um período, a Ticket vende, né, benefícios para as empresas. Durante um período, vendia ticket de alimentação, ticket refeição, também vocês conhecem aí em restaurantes, em lugares, né, para beneficiar as pessoas que a empresa compra o ticket, dava para os seus funcionários como um benefício. Chegou a determinado momento, a Ticket redefiniu o seu propósito. E o propósito passou a ser criar, melhorar as condições de vida do trabalhador brasileiro, facilitar a vida do trabalhador brasileiro, para com isso criar maior
produtividade nas empresas. Ou seja, quando eu defino que o meu negócio não é vender um ticket, mas o meu negócio é vender, o que eu estou vendendo é facilitar a vida do trabalhador brasileiro, para com isso aumentar a produtividade das empresas, eu motivo as empresas para comprar o meu produto, para distribuir com seus trabalhadores, e com isso eu vou facilitar a vida do trabalhador, que vai ter menor grau de absenteísmo, menor grau de doença, menor grau de acidente do trabalho, e assim por diante. Então ela deixou de ser simplesmente vendedora de produtos como ticket de refeição, ticket de alimento, e passou a vender também ticket de transporte, até ticket cultura, ticket combustível, uma série de coisas que passaram para facilitar a vida do trabalhador brasileiro. Então, veja, 2 exemplos de propósito que eu estou dando, que para mim são emblemáticos e importantes, com isso valorizando o seguinte: qualquer que seja o tamanho do seu negócio, pode ser uma simples mercearia com 5 funcionários, pode ser uma padaria com 50 funcionários, pode ser uma rede de franquias do meu negócio, pode ser uma grande empresa, um grande supermercadista. É importante que você tenha claramente definido o propósito, qual é a razão da sua existência. Quando você tem definido o propósito, fica mais fácil você conversar com clientes, fica mais fácil você conversar com investidores, fica mais fácil você conversar com parceiros, fica mais fácil você conversar com a comunidade onde a sua empresa está operando. Segundo ponto importante que está aí são os clientes. E aí eu pediria que passe, por favor, o próximo slide aqui. Não é? São iniciativas simples e foco em servir os clientes, já podem abrir um campo para mudar o rumo dos negócios. É preciso mais do que não considerar que a tecnologia não é apenas um recurso adicional, mas é uma das chaves do sucesso em tempos bicudos. É preciso ter muita criatividade, visão e coragem para testar novos modelos e formas de chegar ao consumidor, pois o maior desafio é estar próximo e se aproximar, estando perto dos clientes, mesmo estando longe, causados aí por todas essas limitações que nós temos. E aí, qual é esse slide de clientes que está colocando aqui? Primeiro ponto é o seguinte: nós precisamos entender com profundidade os novos hábitos de consumo dos nossos clientes. Nós precisamos entender os novos hábitos do consumo. Isso aí é extremamente importante e eu não vejo, às vezes, os varejistas, os supermercadistas ou quem seja fazendo o esforço necessário para entender a importância de entender esses novos hábitos. E existem hábitos novos. Existem hábitos novos, as pessoas passaram a consumir mais um certo tipo de produto e menos outro tipo de produto. A pandemia veio mostrar isso. A convivência íntima de pessoas na família passou a despertar novas coisas. Na área de entretenimento, isso é óbvio. Passaram a consumir outros tipos de entretenimento. Entretenimento eletrônico passou a ser muito mais importante. Na área de educação, passaram a consumir muito mais livros online, livros que você pode ouvir, audiobooks e vídeos, etc., sobre aulas, sobre palestras, do que simplesmente comprar livros. Né? Na área de educação, a educação digital perdendo coisas. Na telemedicina, muitas empresas passando a fazer consultas agora, muitos médicos, com telemedicina, usando os recursos tecnológicos existentes. E os clientes estão se adaptando a isso, fazendo exames diferentes, muito diferente do que era no passado. Então, o primeiro ponto é o seguinte: nessa lide com o cliente, na gestão dos clientes, é a gente entender que a gente precisa entender com profundidade os novos hábitos de consumo dos nossos clientes e consumidores. Nós precisamos entender com muito mais profundidade. Tem muita coisa nova acontecendo que a pandemia trouxe e a gente não está. A gente acha que o cliente está consumindo a mesma coisa que era no passado. Não, vamos estar fabricando produtos errados. Vamos estar fabricando produtos que os clientes não querem mais comprar. Vamos estar botando em nossas prateleiras produtos que os clientes não querem mais comprar. Os clientes querem comprar outro tipo de coisa. Um exemplo que aconteceu, por exemplo, que eu tenho visto assim, uma mudança enorme, o consumo, por exemplo, de vinhos, inclusive importados, cresceu muito. As empresas que fazem delivery de vinhos cresceram bastante. Teve gente saindo de empresas supermercadistas ou varejistas e montando seus e-commerce de vinhos. Isso é uma coisa que cresceu bastante. Azeite é outra coisa que eu tenho visto que tem crescido bastante. O esmero mais em salada, em comidas mais saudáveis, que as pessoas estão em casa, do que simplesmente coisas como faziam antes. Ou seja, os hábitos do consumo estão mudando, e se nós não entendemos isso, nós vamos ter sérios problemas. O segundo é estar mais próximos do que nunca dos nossos clientes. Já falei isso 3 vezes, né? O maior desafio é se aproximar, estar perto dos clientes, mesmo estando longe geograficamente. Não deixe que a distância geográfica se transforme numa distância emocional do seu cliente. Não deixe que a distância geográfica se transforme numa distância emocional do seu cliente, que afaste você do seu cliente. Use todos os recursos tecnológicos existentes. Você tem o WhatsApp, você tem e-mail, você tem o próprio celular, você tem o Zoom, você pode fazer N coisas diferentes e continuar convivendo com seus clientes
entendendo quais são suas reais necessidades, prestando serviço aos clientes, e às vezes não é só vender ao cliente, que eu posso ser dona de uma padaria, e se eu tenho um cliente que durante 5 anos foi até a minha padaria todo sábado e todo domingo, e eu deixei de ir porque eu não estou podendo ir durante a... Aí eu vi com a padaria, não teve a mínima preocupação de se aproximar de mim. Estou dando um exemplo concreto aqui. Tem uma determinada local que eu ia com a minha família sempre sábado e domingo tomar café. Durante anos fizemos isso, era um hábito nosso. Sumi porque fiquei impedido pela quarentena. Não vi o mínimo esforço dessa instituição, desse estabelecimento, para me ligar, procurar, mandar um WhatsApp. César, você sumiu. César, você está precisando de alguma coisa? César, quer que eu mande levar em sua casa aquele cappuccino que você sempre adorava? Quer que eu mande levar em sua casa aquele sanduíche com abacate ou com ovos? Quer que eu mande levar em sua casa aquele croissant maravilhoso que você sempre consumiu aqui? Nunca, sumiram, simplesmente ficaram encolhidos. Óbvio. Então ele deixou que a distância geográfica me afastasse. Não fizeram nenhum esforço para se aproximar de mim. Então esse é um problema que eu acho muito importante, né? Estou dando aqui um exemplo bem concreto. Deixaram que a distância geográfica, a gente não pode deixar que a distância geográfica afaste a gente do nosso cliente, a gente tem que estar mais próximo do que nunca, né? Temos que colocar o cliente no centro de tudo. O mais importante é o cliente que paga o nosso salário, é o cliente que paga o nosso dividendo, paga o nosso bônus, que gera a nossa renda familiar. Nós temos que colocar o cliente nas nossas decisões. A gente não pode estar pensando só no equipamento, no produto, na coisa que eu vendo, na minha relação com o fabricante. Eu tenho que pensar no meu cliente, de fora para dentro. Uma outra coisa, eu tenho que buscar solucionamento, não apenas um bom atendimento ou relacionamento, eu tenho que buscar um solucionamento. Solucionamento é assim, eu tenho que buscar soluções para meu cliente. E, às vezes, uma boa forma de vender é não vender. Ou seja, uma boa forma de vender é não vender. Veja só, não é uma frase contraditória, não. Às vezes, a melhor forma que eu tenho de me aproximar do meu cliente não é vendendo um produto meu, um serviço meu. Se eu me aproximo do meu cliente e pergunto, ele está precisando de alguma coisa, e eu tenho um cliente que está precisando de alguma coisa, e eu posso prestar esse serviço ao cliente, mesmo que não seja um produto da minha loja, da minha mercearia, da minha padaria, do meu supermercado, eu posso estar ajudando. Eu posso ligar para um cliente meu, eu tenho uma padaria, e 5 anos esse cliente é meu cliente, ele sumiu, eu ligo, o senhor está precisando de alguma coisa, quer que eu mande levar aí um croissant, isso aqui, eu estou vendendo meu produto. Não, não quero e tudo. O senhor está precisando de algum tipo de ajuda? O senhor está precisando de alguma ajuda numa farmácia? Que alguém vá buscar algum medicamento para o senhor? Está precisando de algum tipo de ajuda de mobilidade física? Quer que eu providencie um personal trainer para o senhor, para a senhora, para fazer via WhatsApp um acompanhamento? Quer que eu procure algum médico plantonista para mandar ele entrar em contato no telemedicina se eu estou com algum problema? Não vejo ninguém fazendo isso de fato. Solucionamento é isso. Eu não preciso vender um produto meu. Eu tenho que atender o meu cliente, eu tenho que dar soluções para a necessidade do meu cliente, mesmo que eu não tenha um produto pessoal, mesmo que eu não tenha um produto da minha loja, do meu supermercado. Eu não estou ganhando dinheiro imediato com aquilo, mas eu estou ganhando uma coisa que não tem valor, não tem preço, tem valor. Eu estou ganhando credibilidade, eu estou ganhando a proximidade, eu estou ganhando a percepção que o cliente tem de mim, de que eu estou, de fato, genuinamente interessado no cliente, na solução do problema do cliente, não apenas emendador do produto, que eu não sou um tirador de pedidos. Eu sou um solucionador das necessidades do meu cliente. Então, essa palavra não existe, solucionamento, é o que eu estou colocando aqui. Procure ser um solucionador, levar soluções integradas para o seu cliente. Mesmo que essa solução não seja um produto ou um serviço que você venda. Você está prestando serviço, é assim que você adquire a fidelidade do cliente a longo prazo. E o último ponto que eu quero colocar para o cliente é que todos são responsáveis pelo cliente, do porteiro ao presidente, do porteiro ao dono de uma mercearia, do porteiro ao dono de supermercado, ao presidente do supermercado, ao diretor de compra financeira, diretor comercial, do que seja. Ou seja, cliente não é uma missão apenas do pessoal de vendas, comercial e marketing. Não, porque eu tenho um gerente de conta do cliente, porque o cliente tal tem um gerente de conta. Não, o cliente é a responsabilidade de todos. Aliás, a minha querida amiga Luísa Helena Trajano, que é a presidente hoje do Conselho de Administração do Magazine Luiza, cofundadora do Magazine Luiza, que transformou Magalu num caso de sucesso extraordinário, que hoje é dirigido pelo Fred Trajano. A Luísa sempre diz o seguinte: tem 2 tipos de pessoas numa empresa, os que vendem e os que ajudam os que vendem a vender. Então pense isso, você na sua mercearia, na sua padaria, no seu supermercado, na sua loja de conveniência, na sua lojinha, qualquer que seja o seu negócio, pense nisso. Aqui dentro, na minha empresa, eu tenho 2 tipos de pessoas, os que vendem e os que ajudam quem vende a vender.
Em vez de ter aquele organograma, em vez de ter todo aquele penduricado, setor disso, setor daquilo, né? Eu tenho o cara que é caixa, o outro que é atendente, o outro que é vendedor. Essa separação é perniciosa. Vamos acabar com essa história de organograma dentro das empresas. Eu estou em campanha para acabar com essa palavra organograma na empresa. Eu estou em campanha para criar a palavra clientograma na empresa. Clientograma. O que interessa não é o meu organograma, como é que eu estou estruturado. O que me interessa é o clientograma do cliente, como é que o cliente está estruturado, com as suas necessidades do cliente. Talvez que eu estou sendo muito forte nisso aqui. Acabar com essa história de quem cuida do cliente é o vendedor, é o tirador de pedidos, é quem leva produtos ao cliente. Não, quem cuida do cliente são todos. Quem cuida do cliente é o caixa, cuida do cliente, é o entregador, é o empacotador, é quem leva até lá, é o motorista, é o manobrista. Ah, mas o manobrista não pertence à minha empresa, o manobrista aqui na minha mercearia, o manobrista é subcontratado, é um terceirizado. Não, você tem que educar seu manobrista, tem que fazer com que ele vista a camisa da sua empresa como se ele fosse da empresa. Não interessa se ele não tem o crachá da empresa, não interessa se ele não está no olerite da sua empresa, na folha de pagamento da sua empresa. Ele tem que praticar a mesma coisa, a mesma cultura da sua empresa, e a cultura da sua empresa tem que ser o cliente em primeiro lugar. Eu tenho que estar focado no cliente, o cliente tem que estar no centro de tudo. Por causa de tudo isso é que eu criei essa expressão aqui, clientividade, que deu origem a esse livro meu, Clientividade, publicado há alguns anos atrás, porque não existia uma palavra em português que dissesse respeito a cliente. Né? A produtividade, se eu perguntar a vocês aqui que estão me assistindo e participando dessa conferência aqui da CATS, perguntar, quem já ouviu falar a palavra produtividade? Todo mundo vai levantar a mão. E a palavra competitividade? Todo mundo vai levantar a mão. Aí eu pergunto assim, e a palavra clientividade? Ninguém vai levantar a mão. Produtividade vem de onde? Produto, quem tem foco em produto. Competitividade vem de onde? Competitividade, quem tem foco no concorrente, no competidor. E a coisa mais importante da vida da empresa que é o cliente. Qual é a palavra em português que reflete quem tem foco no cliente? Não tem. A palavra que existia era marketing, que não é português. Por isso que eu criei essa palavra clientividade, deu origem a um livro, uma metodologia de clientividade, que é como aproximar empresas de todos os tipos. Nós temos clientes na área industrial, na área agropecuária, na área de serviços profissionais, varejistas, vários varejistas do Brasil inteiro. Clientividade, ou seja, aumentar o seu grau de relacionamento com o cliente e criar uma cultura em que todos estejam voltados para o cliente, não apenas a área de vendas, comercial e marketing. E mesmo o pessoal de vendas, comercial e marketing comece a entender que o seu negócio não é vender produto simplesmente, não é ser um tirador de pedido. Seu negócio é ajudar o cliente a identificar suas necessidades e buscar soluções para as necessidades do cliente. Não é simplesmente vender um produto e ir com um catálogo debaixo do braço para tirar pedido. Então, esses são alguns pontos aí importantes sobre o item cliente. Queria para o item, se puder voltar o slide anterior, por favor, das 7 alavancas, que eu falei do propósito e falei do cliente, que é o mais importante. Queria passar rapidamente aqui pelos outros itens. Se puder voltar o slide, por favor. O item de pessoas, né, e equipes, muito importante pessoas e equipes, é muito importante a gente buscar um grau de motivação das pessoas, fazer com que todo mundo sinta-se feliz dentro da empresa. Não tem cliente encantado e empresas com pessoas infelizes. As pessoas têm que estar felizes. Nós, líderes, empreendedores, nós temos que ajudar as nossas pessoas a se encontrarem dentro da nossa empresa, né? E desenvolver equipes de alta performance. E nós sabemos a motivá-los sempre a vestir aquela... e a melhor... você vestiu a camisa da empresa? A melhor forma de vestir a camisa de uma empresa é vestir a camisa do cliente. É representar sempre os interesses do cliente, interesses no bom sentido, né? Interesses das necessidades, das expectativas do cliente. Então, nós precisamos criar esse grau de motivação. Eu sei que complicou muito, porque com a pandemia, né, o home office que surgiu, muitas pessoas tiveram que ficar longe. Então, é difícil você liderar equipes à distância. Como é que você mantém uma cultura integrada com pessoas que estão trabalhando dentro das suas casas e não mais todas juntas dentro de uma empresa? Como é que você ajuda a desenvolver pessoas? Como é que você dá feedback às pessoas? Tudo isso eu sei que complicou bastante, ficou muito mais difícil, mas tenho visto exemplos muito bem-sucedidos de pessoas, líderes, gestores, empreendedores, supermercadistas, vários deles, varejistas, mercearistas, etc. e tal, que tem tido um excelente grau de capacitação, motivação, desenvolvimento das suas pessoas, mesmo à distância. Obviamente, algumas, muitas vezes, têm que ficar no ponto de venda, ali na loja ou na empresa, etc. e tal, outros mais à distância, principalmente quem é back-office, mas tem conseguido esse grau de integração, tomando todas as precauções que são possíveis. Então, esse assunto de pessoas também é uma das alavancas e muita gente negligencia isso. Muita gente assim, o negócio está ruim e saiu demitindo.
Quando retomar, eu recontrato. Vai custar caro, não vai encontrar as melhores pessoas. Né? Então, eu sugiro assim, invista na sua equipe para trabalhar junto com os seus clientes dentro de um propósito. O quarto item, parceiros. Né? Nós precisamos criar pessoas que sejam empresas, buscar pessoas, parceiros que sejam complementares. Eu não preciso fazer tudo. Então, eu dei um exemplo aqui de restaurantes que estão usando o serviço do iFood, serviço do Rappi, serviço de entrega, até serviço do Uber. Muitos Ubers aqui em São Paulo, o cara deixou de transportar passageiros porque diminuiu. Eles passaram a ser distribuidores, logística de empresas de entrega de restaurantes, de bens de mercadoria, até de despachantes. Eu mesmo tive um caso aqui, alguns meses atrás, que eu precisei ir num banco, tomar um documento, assinar um documento, depois ir num cartório, etc. e tal, e quem foi fazer isso para mim foi um motorista de um Uber. Né? Ele foi retirar o documento do banco, trouxe, eu assinei, levou para o cartório, reconheceu o firma, etc. e tal, levou para o banco de volta. Ou seja, o Uber não precisa transportar a mim como pessoa física dentro do carro para me prestar um serviço. Ele passou a ser, eu diria assim, o meu assessor de logística. Virou o meu assessor pessoal de logística pessoal, para resolver certas coisas. Então, um restaurante, uma mercearia pode ter parcerias com muitos e fazer coisas complementares, co-criar juntos, né? Com parcerias também com empresas de meios de pagamento, ou seja, essa é uma alavanca importante. Né? Resultados também importantes, né? Resultados quantitativos e qualitativos. Durante muito tempo, só se falava em faturamento, rentabilidade, lucro líquido, caixa, tudo isso é importante, né? Mas a gente tem que olhar agora que os resultados também são resultados qualitativos. Ou seja, eu sou uma empresa que tem um bom nível de satisfação dos meus clientes, eu sou uma empresa que tem um bom nível de satisfação dos meus funcionários, eu sou uma empresa que tem um bom nível de satisfação de imagem na comunidade onde eu atuo, eu sou uma empresa respeitada, eu sou uma empresa bem articulada com aqueles, eu tenho uma loja de rua, eu estou bem articulado com aquelas lojas, outras lojas da rua, para ver assuntos de segurança, por exemplo, de prevenção de segurança. Eu não preciso ter um policial na minha porta todos os dias, eu posso fazer uma coisa coletiva com a rua, né, com todos os meus varejistas da rua. Eu tenho soluções que sejam mais comunitárias, ou seja, o resultado não é só quantitativo, é também qualitativo, mas tem um resultado que é importante, a gestão do caixa. A gestão do caixa é fundamental. Como é que você economiza, como é que você evita estoques desnecessários, como é que você faz mais o just in time, ou seja, eu posso ser um articulador, uma mercearia pode ser uma articuladora entre uma rede atacadista e os clientes finais, e ela que articula aquela entrega daqueles produtos. Eu tenho que ter um estoque mínimo, eu não preciso ter o estoque que talvez eu tivesse no passado, porque estoque parado custa dinheiro, e custa dinheiro e afeta o meu caixa. Eu tenho que ter toda uma série de assuntos como esse que eu estou colocando para vocês. Então, vejam bem, listei aqui 5 alavancas importantes até o momento. É importante ter um propósito, se tem o caso da Nestlé, se tem o caso aqui do Ticket, e qualquer que seja o porte do seu negócio. Se eu tenho uma carrocinha de pipoca, se eu tenho uma coisa que vende cachorro-quente aqui, uma portinha que vende cachorro-quente, se eu tenho uma pequena lojinha de entrega pequena, eu tenho que ter um propósito. É importante você entender. Clientes, eu tenho que entender que eu tenho que me aproximar muito mais dos clientes do que eu me aproximei no passado. Eu tenho que colocar o cliente no centro de tudo. Eu tenho que entender que todos na minha empresa têm que estar focados no cliente. Eu tenho que entender que eu não sou um mero vendedor, tirador de pedidos. Eu tenho que buscar soluções para o meu cliente, porque é isso que vai fazer longo prazo com os meus clientes. Eu tenho que estar mais próximo do que nunca. Eu tenho que entender os novos hábitos de consumo dos meus clientes. Né? Pessoas, eu tenho que tratar as pessoas de uma forma que eu mantenha uma equipe mínima, focada, porque o melhor marketing começa dedicado, com paixão para atender adequadamente esses clientes. Eu tenho que ter parceiro, eu tenho que ser criativo, eu tenho que buscar parcerias de vários tipos que me complementem para que eu faça o mínimo indispensável possível. Eu só faço aquilo que é o central no meu negócio. Eu tenho que buscar tipos de resultados que sejam também resultados qualitativos, não apenas os resultados quantitativos. Então, esses 5 alavancas. Mas tem 2 aqui fundamentais. E daqui a pouco eu vou estar terminando. Eu acho que ainda tem uns 20 minutinhos. 2 coisas que são fundamentais. Esses 2 pilares estão colocados aí. Os pilares das atitudes e o pilar das prioridades. Atitudes, o que é que eu quero dizer? Líder, gestor, executivo, empreendedor, senhor varejista, senhor mercearista, senhor supermercadista ou senhora supermercadista, senhora varejista ou senhora o que seja. Não é hora de se esconder. É hora de assumir o protagonismo. É hora de estarmos, não ficar se queixando do passado, não ficarmos olhando, se queixando do presente, não ficarmos se queixando do passado. É hora da gente olhar para o futuro,
é hora da gente olhar para frente, é hora da gente estabelecer assim, eu tenho que atravessar o rio, eu tenho que chegar do outro lado do rio, é hora de indicar onde é que está o outro lado do rio, qual é a margem do rio que você quer chegar, é hora de construir uma ponte, enquanto constrói a ponte, mobilizar a sua equipe para ir atravessando essa ponte, para chegar do outro lado do rio. Isso é fundamental. Protagonismo é isso, é a coragem de olhar para o futuro, definir o rumo, definir um caminho, definir um alvo, definir uma meta, definir onde você quer chegar, qual é a outra margem do rio que você vai chegar, e a coragem de começar a construir uma ponte com sua equipe para fazer a travessia que precisa fazer para chegar do outro lado do rio. É hora de muita inovação, outro recado que eu quero dar, muita inovação. Não é hora de pensar como pensava no passado. O que deu certo no passado não vai dar certo aqui para frente, vocês já ouviram isso. É hora de a gente pensar realmente diferente, pensar fora da caixa, pensar totalmente fora da caixa, inovar. Vou dizer uma frase de impacto aqui para vocês. A lâmpada não é a evolução da vela. A lâmpada não é a evolução da vela. Porque muita gente acha que tem que pegar uma vela e fazer uma vela mais bonitinha. Não, ambos servem para iluminar, mas a lâmpada, obviamente, ilumina de uma forma muito diferente. E a lâmpada não é uma evolução da vela, a lâmpada é outra coisa. Eu criei um outro produto, um outro negócio, uma outra forma de me relacionar com o meio ambiente. Então, a lâmpada não é evolução da vela, inovação é isso. Não é só ter uma ideia de pegar uma vela e aperfeiçoar um pouquinho a velinha, não. É de pensar diferente. O que é que eu posso fazer diferente? E aí é que o mundo das startups está vindo com meios de pagamento, com meios de delivery, com meios de e-commerce, com coisas que estão fazendo uma revolução tremenda, de um modo geral, no varejo. É hora da gente pensar quem são essas startups, quem são essas empresinhas que eu posso buscar como parceiros para bombar o meu negócio, fazer com que minhas coisas aconteçam. É hora de muita integração. Integração nas diferentes áreas da sua equipe. Como eu disse, ou você é vendedor, ou você está ajudando o vendedor a vender. Então, como é que eu busco essa integração? É hora de muita superação, coragem, superar. Como a Maia Gabeira, que é uma surfista brasileira, teve em Portugal, 2013, foi pegar uma onda monumental lá em Nazaré, Portugal, e a onda derrubou ela, uma onda de mais de 20 metros, derrubou ela, ela quase morre, foi salva por milagre, teve sequelas enormes na coluna, na perna, no joelho, ficou 5 anos fazendo fisioterapia em tratamento, se recuperando. Ela voltou, muita gente que já viu a morte de perto, ela olhou a morte olho a olho, teria desistido. Eu já vi a morte de perto, nunca mais vou pegar onda na minha vida. Não, a Maia Gabeira foi lá pegar outra onda. Em 2018 foi lá e pegou uma onda maior ainda do que aquela que tinha derrubado ela e venceu. E passou a ser a mulher que pegou a onda mais alta, uma onda de 20 e tantos metros, que 22 metros, pesando 15 toneladas. Ela passou por essa onda. 20 metros significa como se fosse uma onda de um prédio de 7 andares. E venceu, e está lá no livro do Guinness. Fevereiro desse ano, venceu de novo, passou de novo, bateu um novo recorde. Agora ela é a surfista que pegou a maior onda na história da humanidade até hoje, tanto para homens como para mulheres. Isso é um exemplo de superação extraordinário, que eu acho que deve inspirar todos nós. Não é ficar se lamentando, levei uma paulada, estou aqui nas cordas, estou no ringue, não vou fazer. Não, tem que levantar, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, se reinvente e vamos para frente. Então, essa coisa da superação, da integração, da inovação é muito importante. Algumas atitudes que a gente tem que evitar: barriga no balcão. Isso aí, varejista que tem barriga no balcão, fica ali na loja, varejista e sua equipe esperando que o cliente venha até a loja, pode ser uma farmácia, pode ser uma mercearia, uma padaria, fica esperando que o cliente venha, vai perder o jogo, vai sumir do mercado. Você tem que ir até o cliente. O Milton Nascimento tem uma música extraordinária que ele diz assim, olha, ele diz que a gente tem que estar, uma frase dele que ele diz assim: o artista tem que estar onde o povo está. Um verso de uma música dele. O artista tem que estar onde o povo está. Traduzindo isso para o nosso mundo varejista, o varejista tem que estar onde o cliente está. Se o cliente não está vindo até a minha loja, eu não vou ficar aqui com a barriga no balcão esperando que o cliente venha. Eu tenho que ir. E hoje a tecnologia permite com que você vá ao cliente. Você tem o WhatsApp, você tem e-mail, você tem o Rappi, você tem o Uber, você tem o Zoom, você tem 1000 coisas que você pode. Como agora nós estamos fazendo. Essa coragem extraordinária que a Catos teve aqui de organizar esse evento. Né? Como eu falei, o Paulo César, o Poletini, a Itamara e todo o presidente aqui da Abras e todos de organizar esse evento, colocar de pé. Poderia se acomodar e dizer: não está dando para ter um evento presencial, não, a gente sempre fez o evento presencial, vamos esperar passar a pandemia. Não, montaram isso aqui, estão usando a tecnologia que existe aqui. Então, estamos fazendo essa conferência aqui via Zoom, estou me comunicando com vocês. Eu não estou esperando, a gente não está esperando lá em Florianópolis,
Santa Catarina, que os supermercadistas venham até uma sala de convenções. Não, nós saímos, estamos indo até a residência de vocês, ou até a loja de vocês, ou até o supermercado de vocês. Nós estamos indo até o cliente, que são vocês, clientes desse evento. Nós estamos indo. E eu estou aqui convidado por eles, me predispondo a estar aqui trabalhando com vocês. Eu não estou com a barriga no balcão, não estou deitado esperando que a pandemia passe para eu poder voltar a fazer palestras presenciais. Estamos indo até vocês. Então, isso é uma coragem extraordinária. Eu acho que a CATES está dando um exemplo. Mirem-se no exemplo da CATES. Eu tenho que evitar a barriga no balcão, temos que evitar a postura protocolar, temos que evitar o negativismo, o pessimismo, a depressão, o jogar a toalha. Ah, meu Deus, não vai dar certo, não, isso não funciona, isso já sai dizendo não. Temos que acabar com isso. Temos que, também é uma coisa que a gente tem que evitar, é a tecnologia cega. Não é a tecnologia que vai levar tudo. Eu tenho uma expressão que eu quero repetir aqui para vocês, que eu uso muito, que é o seguinte: quanto mais sofisticada a tecnologia, maior a necessidade do contato humano. Ou seja, se nós estamos vivendo um mundo de tecnologia sofisticada, maior a necessidade do contato humano. O melhor exemplo disso no Brasil, Magalu, que tem uma tecnologia sofisticada no e-commerce dela, mas tem uma humanização desse e-commerce de uma forma extraordinária. Humanizou o seu e-commerce, está junto. É como a Apple, que é uma empresa de tecnologia, vende produtos altamente tecnológicos, mas está junto das pessoas, todo mundo tem um carinho, uma admiração enorme. É como a Amazon está fazendo hoje, que é uma empresa nativa digital, mas está comprando lojas, livrarias, mercearias, etc. Para quê? Para criar um contato pessoal, físico, presencial com os seus clientes e, através disso, desenvolver amor pela marca. Então, acho que isso é um exemplo. O que é que a gente tem que praticar cada vez mais? É buscar novos caminhos com abertura, com foco, com entusiasmo, mostrar, eu repito aqui a imagem que eu usei, o outro lado do rio, mostrar a ponte, mostrar o nosso otimismo saudável, mostrar as oportunidades, identificar as oportunidades do cliente. Qual é a dor que o meu cliente está sentindo? A dor que eu falo aqui no sentido figurado. Qual é a necessidade que o nosso cliente está tendo? E o senso de prioridades, né, que eu acho que são muito importantes aqui, que eu coloquei ali do lado. A gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu tentei listar aqui algumas prioridades. Defina um propósito, escolha como trabalhar com seus clientes de uma forma presencial e assertiva, escolha suas equipes e capacite suas equipes, escolha parceiros, defina melhor seus resultados, veja as atitudes, não se esconda, protagonismo, inovação, integração, superação, evite barriga no balcão, evite pessimismo, negativismo, depressão, não jogue a toalha, não confie cegamente na tecnologia, você tem que ter um contato humano para isso, busque novos caminhos, tenha um otimismo saudável, busque oportunidades, identifique as dores, necessidades, expectativas e o que o seu cliente, de fato, valoriza. Eu acho que esse é o caminho para a gente, eu diria assim, virar o jogo, que é o exemplo que eu estou procurando dar. Agora eu queria falar um pouco, se puder mudar o outro slide agora, que é o slide que fala sobre conclusões. Estou indo para a parte final aqui, em provavelmente 5 minutinhos eu concluo. Estou indo para a parte final. Espero que vocês estejam apreciando aqui essas provocações que eu estou fazendo. Quais são as conclusões? Não é? Se o slide já estiver colocado aí, as conclusões, não é nem conclusão, são algumas provocações para a reflexão que eu estou colocando aqui. A primeira, supere o presente e construa o futuro. Ou seja, não fique refém do presente, e muito menos do passado. Construa o futuro. Construa a ponte que você tem que construir para chegar do outro lado do rio. Acho que essa é a imagem. Construa a ponte que você precisa construir para chegar do outro lado do rio. Tenha clareza sobre o outro lado do rio, mobilize sua equipe para construir a ponte para atravessar com você, enfrentando os obstáculos que tem, mas chegue ao outro lado do rio. Segundo, essa crise composta que eu falei no início, logo na abertura, espero que na abertura não tenha assustado vocês, quando eu falei do Covid, falei de uma série das nuvens carregadas já no horizonte, mas ela já existiu e continua existindo. O Covid foi uma ventania que passou e acelerou, transformou essas nuvens numa forma de tempestade. É que essa crise composta, ela mostrou as nossas fragilidades. Nossa fragilidade como indivíduo, nossa fragilidade como família, nossa fragilidade como empresa, nossa fragilidade como país. Todos os países, o maior país do mundo que era até o momento, continua sendo o maior. Talvez não tenha o maior PIB que passou a ser a China agora, mas o país mais pujante do mundo, que é os Estados Unidos, você vê o sofrimento que tiveram, né? Que estão tendo ainda. Então, não só por problema do Covid, etc., mas também por um péssimo governo e assim por diante, mas passou por problemas muito sérios. Ou seja, o Covid, com outros fatores, inclusive péssimo governo, acabou criando, mostrando de uma forma brutal as nossas fragilidades. Então, nós estamos fazendo isso. Aqui no Brasil, nós vemos isso. Nós temos problemas nas famílias, problemas nos indivíduos, muita gente entrando em depressão, muita gente com problema de saúde mental, muita gente com problema
de vizinhança, muita gente com problemas nas famílias, muita gente com problemas nas empresas, pequenas, médias, grandes, problemas no governo, ou seja, as nossas fragilidades estão aí, nosso país, nossas empresas, nossas famílias, nossas comunidades se mostraram frágeis, que foram atacadas por um ente aqui invisível, mas não é só ele o único culpado, né? Porque as nuvens carregadas já existiam no horizonte, apenas ele precipitou na forma de uma tempestade. Alguns saíram, outros não. Então, estou falando aqui principalmente para quem saiu, sair mais ainda. Quem não saiu ainda, quem está nas cordas, se levantar, dar a volta por cima. E quem tiver mais ou menos, se encorajar para ir para o lado do sol brilhante e não do lado da escuridão, que infelizmente ainda toma parte, grande parte do nosso momento, né? É hora de buscar convergências, é hora de somar, é hora de inovar, buscar convergência. Não é hora de polarizações absurdas, de ficar um contra o outro, de ficar brigar com o fornecedor, brigar com o cliente, brigar com o distribuidor, brigar politicamente, ficar acusando um ao outro, buscar culpas de governo, se é o governo federal, se é o municipal, se é o estadual que tem culpa, não interessa, nós temos que resolver o problema. Depois a gente se acerta. Não adianta ficar apontando o dedo e jogando culpa no outro. Nós temos que buscar convergências e não polarizações que são detrimentais, que são nocivas, né? Nós temos que buscar, nós estamos vivendo hoje esse quarto item que está aí, uma oportunidade de sermos coautores de um novo capítulo. É isso que eu quero estimular vocês. Nós podemos ser coautores de um novo capítulo. Na sua história pessoal, da sua carreira, na história da sua família, de ser coautor no capítulo da história da sua empresa, da sua comunidade, do seu prédio, do seu condomínio, da sua empresinha, da sua mercearia, do seu varejo, da sua rede de supermercadistas, da sua rede de franquias, coautor de um novo capítulo na história do país. Nós temos que virar esse jogo. E é hora de buscar harmonia entre as diferentes dimensões da vida. Vida familiar, saúde pessoal, cuide da sua saúde, cuide da sua vida familiar, cuide da sua comunidade, seja um bom, é hora de exercer a cidadania nesse momento, cuide da sua empresa, ou seja, da sua vida espiritual, é hora de buscar uma harmonia nas diferentes dimensões da sua vida. E, finalmente, é a hora de fazer uma palavrinha que eu queria, se der um cliquezinho aí, vai aparecer uma palavra chamada reset. É hora de fazer um reset na sua vida, na estratégia da sua empresa, na sua carreira. Repito, reset não é delete, não é apertar a tecla del, não. É apertar a tecla reset, ou seja, reprogramar. Reprogramar a estratégia da sua empresa, reprogramar a estratégia da sua família, reprogramar a estratégia do seu negócio, reprogramar a estratégia do seu condomínio, reprogramar a estratégia da sua carreira, reprogramar a estratégia da sua vida pessoal. Esse aqui eu vejo como o momento do vamos virar o jogo. E aí agora eu queria fazer 3 convites a vocês. Se puder passar o próximo slide aí, por favor. 3 pequenos convites. Um é participar desse movimento Vamos Virar o Jogo. Como foi dito na abertura, eu sou um dos idealizadores do movimento Vamos Virar o Jogo. Nós temos lá cerca de 800 empresas participando, quase 800, 156 cases de sucesso. Eu fui um dos idealizadores desse movimento, o pioneiro na idealização, depois me associei com outros colegas e empresários também para a gente montar esse movimento. E não esperávamos jamais, pensei que ia ficar em 50, 80, 100 empresas, nós temos praticamente 800 empresas que se afiliaram, temos 156 casos de sucesso, ou seja, são destaques de gente que enfrentou a pandemia, enfrentou a crise, do ponto de vista da estratégia, finanças de pessoas, negócios, produtos, joint ventures, etc. Ou seja, tem um manancial ali rico, quem quiser entrar, é custo zero, não tem valor de inscrição, isso aqui é custo zero. Você não precisa pagar nada, é só entrar lá nesse site que está aí, vamosviraljogo.org.br. Desculpe, vamosviraljogo.org. Você entra lá, www.vamosviraljogo.org. Entrou nisso, está dentro do site, se filia, e aí você vai poder desfrutar de ter uma análise desses 156 cases. Talvez algum deles seja inspirador para o seu negócio. Então, estou oferecendo aqui conteúdo gratuito. Nosso propósito, esse propósito do Movimento Virar o Jogo, é compartilhar conhecimento das melhores práticas. E nós temos 156 melhores práticas dessas 800 empresas que nós estamos compartilhando com vocês. Então, é só entrar aí nesse site, se registrar, compartilhem. Então, o primeiro convite está feito. Segundo convite que eu quero passar, se puder passar o próximo slide aí, por favor, e já estou finalizando. O segundo convite é o convite para esse livro que nós estamos lançando, eu e um colega meu, um jornalista esportivo extraordinário, que é o Maurício Barros, jornalista, já trabalhou
na ESPN, foi editor da revista Placar, hoje está como comentarista da Band Esportes, e ele conhece muito, é uma das pessoas que mais conhece sobre esporte no Brasil. Então, nós juntamos a expertise dele em esporte com a minha expertise em liderança, empreendedorismo, carreiras, vida pessoal, etc. e tal, como mentor de alguns líderes que eu também sou. Nós juntamos as nossas duas expertises e produzimos esse livro, Descubra o Craque que há em você. Esse livro procura, são lições para a liderança, né, sobre a liderança, que a gente pode extrair de alguns casos esportivos. A gente conversou com muitos esportistas no mundo inteiro, e aqui no Brasil, por exemplo, com o Raí, com a Paula, lá daquela dupla com a Hortência do vôlei, com o César Ciero, grande medalhista brasileiro em várias Olimpíadas e Campeonatos Mundiais, nadador, ganhou 2 Olimpíadas, com o Oscar Schmidt, com a Marta, com o Vanderlei, aquele da corrida de Atenas, lembra dele? Ou seja, começamos com N craques, com Bernardinho, com várias pessoas, citamos vários exemplos aqui, Michael Jordan, alguns exemplos internacionais, e nós fizemos esse livro, está sendo lançado agora sexta-feira, numa live, e essa live também é gratuita, estou convidando vocês, quem quiser assistir lá, ver histórias de craques, e como é que a gente relaciona esportes com o mundo empresarial, eu acho que vale a pena. Será dia 23, às 19 horas, está ali no Instagram da Buzz Editora, entra ali no Instagram, Buzz, B-U-Z-Z, Editora, você tem o acesso lá gratuito também, né? Quer dizer, eu não estou vendendo livro nem vendendo nada aqui, estou vendendo o acesso, uma ideia, um acesso que você pode ter a ter uma conversa comigo e com o Maurício Barros sobre esse tema. Não é? E por que a gente está lançando dia 23? Porque dia 23, sexta-feira, é o aniversário do Pelé. O Pelé completa 80 anos, um dos maiores craques de todos os esportes no mundo, em todo o tempo, da história dos esportes no mundo, é o Pelé. Você pode aí levantar 5, 6 dos grandes craques do mundo, ele, o Michael Jordan, o Muhammad Ali, o Usain Bolt, são os grandes nomes, né, do esporte mundial. A Maria Bueno, a Marta também uma grande, está lá o Cristiano Ronaldo. Você pegar os grandes craques do mundo, o Pelé, sem dúvida, é um dos maiores craques do mundo. A forma que a gente encontrou de homenagear os 80 anos dele é fazendo o lançamento do livro nesse dia. Então, se você quiser, apareça lá nessa live, está aí o endereço, e nós vamos falar sobre o livro, vamos cantar parabéns para o Pelé. Finalmente, eu queria também fazer um outro convite, é o seguinte, hoje, às 16 horas, vai ter uma outra palestra extraordinária, sobre várias palestras, e essa grade aí que a Cátia bolou é uma grade impecável. Eu só quero chamar a atenção de 2 delas, porque eu conheço as pessoas que estão lá. É uma grade toda muito boa, mas às 16 horas tem uma palestra sobre saúde corporativa, e eu sei que estará lá o Luiz Edmundo Rosas, que vai estar, que é um vice-presidente da ABRH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, conduzindo essa palestra junto lá com outras pessoas e falando sobre saúde corporativa, muito importante nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, nesse momento em que a saúde não é só física, mas também emocional, que nós temos vários problemas em várias empresas, que a gente assiste essa palestra sobre saúde corporativa, Luiz Edmundo Rosas. E amanhã, às 14 horas, nós vamos ter uma palestra sobre liderança, também com 2 queridos amigos, o próprio Luiz Edmundo Rosas, que vai estar coordenando e sendo a âncora da palestra, que vai ser feita pelo meu querido amigo e compadre, o Eugênio Mussac, que vai estar também falando sobre liderança, e certamente o Mussac vai complementar muitas das coisas que eu falei sobre liderança, que nós temos uma afinidade intelectual muito grande, né? Muitas das coisas que eu acredito sobre liderança, ele também acredita, muitas das ideias que nós temos foram ideias desenvolvidas, inclusive, em conjunto. Então, amanhã às 14 horas, palestra imperdível do Mussac sobre liderança, com a ancoragem do Luiz Edmundo Rosas. Hoje, saúde corporativa às 16 horas. E o tema saúde, gente, é bastante importante. Saúde não só física, mas saúde também emocional, bastante importante. Bem, queria deixá-los aqui, agradecer bastante de novo aqui a presença do nosso presidente da CATES, nosso presidente da Abras, o nosso Poletini, a Itamar, toda a equipe, de novo, parabenizar aqui toda a equipe que está aí, o Romário, o Gaudense, uma equipe enorme que está aí, um verdadeiro exército nos bastidores, trabalhando para viabilizar esse evento. Eu quero agradecer a todos vocês e deixá-los com uma frase aqui importante que eu criei a partir desses últimos 180 dias da minha experiência. E se puder passar aí o último slide, por favor, a frase que diz o seguinte: gente, em época de crise é quando a alma das pessoas se desnuda e quando a cultura das empresas se revela. Época de crise é quando a alma das pessoas se desnuda
Muita gente, eu fiquei decepcionado nesse período de crise, porque mostraram-se mesquinhas, mostraram-se egoístas, mostraram-se não preocupadas com nada, só consigo mesmo, ou com seu negócio, de uma pequenez tremenda, mas também a alma de muitas pessoas se revelou para mim. Vi muita gente se revelar de uma forma extraordinária, pessoas solidárias, pessoas demonstrando compaixão, pessoas demonstrando amor, interesse pelo próximo, pessoas demonstrando que estavam buscando soluções. Os médicos, por exemplo, médicos que ontem, domingo foi o dia dos médicos, eu só posso agradecer a eles, verdadeiros heróis anônimos que trabalharam bastante para salvar vidas e continuam se expondo para salvar a vida dos outros. As pessoas que trabalham na rua fazendo varrição de lixo, fazendo limpeza urbana, são verdadeiros heróis anônimos, também estão se expondo, porque se tiver lixo, aumenta a possibilidade de vírus, bactérias, etc. Então eles tiram, estão lá se expondo para... É um trabalho essencial, como eles fazem também. Então vejo pessoas assim, notáveis, né? A alma das pessoas. Decepcionei com alguns, mas vi também outros grandes líderes surgirem nessa crise. Então, a alma das pessoas, para mim, se desnuda, a cultura das empresas se revela. Algumas empresas também, nesse período de crise, se apequenaram, só pensaram no lucro final, só pensaram na sua coisinha ali. E outras, felizmente, muitas, se engrandeceram. A verdadeira cultura se revelou. Cultura de transparência, de ética, de integridade, de confiança, cultura de respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, respeito à comunidade. Fizeram iniciativas sociais, muitas empresas passaram a doar mais do que o que doavam no passado. Muitos milionários passaram a doar mais. E doar não é só dinheiro, é doar, além de dinheiro e tudo, doar seu tempo, sua energia, buscando soluções para os problemas que nos afligem. Então, em época de crise, a alma das pessoas se desnuda, a cultura das empresas se revela. E o convite final que eu quero falar para vocês, fazer para vocês é: vamos virar o jogo. Não é momento de pessimismo, negativismo, nem de olhar para o passado pelo espelho retrovisor, nem de ficar se lamuriando sobre o presente. O momento é de olhar para o futuro, olhar para frente. O momento é de olhar para o outro lado do rio, visualizar qual é a margem do rio que você quer chegar, visualizar qual é a ponte que você quer construir, mobilizar suas equipes, seus aliados, seus parceiros, fornecedores, prestadores de serviço, seus fabricantes, mobilizar todos na construção dessa ponte para chegarmos ao outro lado do rio e irmos andando na ponte enquanto construímos a ponte para chegar do outro lado do rio. Muito obrigado a todos e agradeço de coração a Cátis pelo convite, pela honra de ter me concedido de fazer essa palestra magna de abertura. Obrigado, pessoal.